E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, em primeiro lugar, estou segurando o meu fone de ouvido aqui para servir de microfone porque eu estou num ambiente externo e como eu não tenho um captador de áudio decente, eu vou ter que usar o áudio do celular mesmo. Eu passo muito tempo em bolhas sociais, né? Na verdade eu realizo muitas coisas ao longo da minha semana. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe disso. Quem me acompanha no Facebook ou no Instagram, por exemplo, sabe disso. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes não dá tempo de eu acompanhar tudo. Por exemplo, eu não consigo acompanhar o YouTube como eu gostaria. E aí, às vezes, eu tenho um tempinho na minha agenda, como foi ontem, e aí eu resolvi dar uma zapeada pelos canais do YouTube, para ver o que estava acontecendo, para ver o que as pessoas estavam fazendo. E eu me deparei com uma briga velha, mas que agora parece que chegou em pontos onde eu vou poder entrar nela. E eu estava esperando isso há muito tempo. Bom, para você que mora em Marte, que nem eu, não deve ter percebido ainda que alguns youtubers grandes, como por exemplo o PC Siqueira, o Cauê Moura, o próprio Felipe Neto, entraram aí numa treta com o nosso digníssimo Nando Moura, né? Ontem eu vi o vídeo do Nando Moura, eu sei mais ou menos como é que o Nando Moura é. Eu não acompanho o canal dele porque eu não tenho paciência para ver os vídeos dele. Mas eu vi esse vídeo em particular, que o PC Siqueira cita. Depois eu vi o vídeo do PC Siqueira. Depois eu vi a resposta do Nando Moura. Aí eu vi a resposta do PC Siqueira ao Nando Moura. E a convocação do PC Siqueira para os youtubers. Convocação bem entre aspas, tá? E eu resolvi entrar nesse processo aí. Eu não sou ninguém nesse mundo aí de YouTube, eu tenho só pouco menos de 30 mil pessoas me seguindo, em comparação com esses caras que o Nando tem 700 e poucos mil, o Felipe Neto é o 6º maior youtuber do mundo, então eu só vou dar pitaco mesmo. Bom, antes que vocês comecem a falar alguma coisa comigo, porque eu sei que esse vídeo vai ser bastante hateado, vai ser bastante negativado, e assim como disse o PC Siqueira, isso pra mim também não importa muito, porque no fim das contas o negativo conta para o YouTube como interação e a interação é bom para o produtor de conteúdo. Mas eu quero deixar claro que eu não estou aqui para discutir o posicionamento, principalmente político, do Nando Moura ou dos outros, do Cauê, do Felipe Neto, etc e tal. Não é isso que eu quero falar aqui. O que eu quero trazer para vocês, na verdade, é uma coisa que sempre me incomodou no canal do Nando Moura, na figura que ele passa, no personagem que ele traveste, porque eu não sei se ele é assim de verdade, no canal dele. Essa postura me impediu de conhecer o trabalho do Nando Moura de uma forma mais intensiva. Mesmo ontem, quando eu decidi fazer esse vídeo e fui dar uma pesquisada, eu não consegui assistir os vídeos dele por esse personagem que ele criou. O motivo pelo qual eu não consigo ver, que eu acho que é um dos motivos apontados pelo PC Siqueira, apontado na verdade por todo mundo que já tentou argumentar com o Nando Moura, né? E eu tô colocando aí o pessoal, não só esses que eu já citei, mas todo mundo que já tentou argumentar contra o Nando Moura, com o Nando Moura, e é uma coisa que me incomoda demais, porque acontece também em alguns canais do meu nicho, do nicho de espiritualidade, essas coisas todas. E isso me incomoda, isso impede que a conversa aconteça, impede não só que a pessoa tenha um posicionamento interessante, como também bloqueia o acesso de qualquer outra pessoa àquele argumento que está rolando. Então mesmo que, por exemplo, o Nando Moura esteja certo no argumento dele, fica muito difícil de quem tem um pouco mais de maturidade intelectual, compreender o que está rolando, porque a figura do Nando Moura impede que isso aconteça. Bom, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o Nando Moura, ele usa de um argumento, de uma estratégia argumentativa, na verdade, que ela é tipicamente burra. E eu não tô aqui, antes, se o Nando Moura ver esse vídeo, ele falou que não vê vídeos de canais pequenos, então ele não vai ver, mas os inscritos dele que estão aqui, eu não estou usando burro no sentido ofensivo da palavra. Eu estou usando burro no sentido kantiano da palavra, tá? Kant definia a burrice como um estado de egoísmo social, é uma doença social, na verdade. Que ele fala que o burro é aquele que não sabe que não sabe, e portanto se torna impossível de se conversar com ele, porque
ele tende a tomar atitudes que impedem o diálogo. E é exatamente isso que o Nando Moura faz. Tá? Eu não vou dizer que ele não tem conhecimento sobre alguma coisa, porque de verdade eu não consegui ver os vídeos dele, porque ele recorre sempre na falácia do ad hominem, que é a falácia mais infantil que se tem notícia. Bom, falácia ad hominem é quando basicamente você esquece que existe um argumento e começa a atacar o argumentador. Você deixa de atacar o que está sendo conversado para atacar a pessoa que conversa, entende? Isso acontece demais aqui no meu canal, de diversas formas diferentes, e eu já tenho até métrica para isso. Então eu sei que na tréplica vai vir um ad hominem. Eu falo uma coisa no vídeo, a pessoa responde, eu argumento de volta e a pessoa vem com a ofensa. Eu sei que funciona assim, e o Nando Moura, assim como seu professor, pelo que eu entendi nos vídeos, o Olavo de Carvalho, são mestres nisso, são mestres em atacar o argumentador. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como essa falácia funciona. Então imagina que eu estou aqui no meu canal fazendo um vídeo a respeito do ayahuasca, né? Então eu fiz um vídeo falando que a ayahuasca ele é um alucinógeno, né? E eu dou para vocês o argumento. Vai lá no que a Sociedade Brasileira, normas internacionais de química vai definir como alucinógeno. Pega o que o ayahuasca faz e vê se não é a mesma coisa. Ponto, acabou. Geralmente eu até trago o artigo ou o dicionário, enfim, eu falo isso. Aí entra uma pessoa aqui e fala o seguinte: Nino, você não pode falar do ayahuasca, que o ayahuasca é um alucinógeno, afinal de contas você é um magrelo, esquálido, branquelo, palmito, vesgo e parece o Ibrahimovic. Tipo, cara, não importa o que eu pareço, não importa quem eu sou, não importa se eu sou homem, mulher ou se eu sou um extraterrestre. Isso não vai fundamentar e nem desfundamentar, não vai falar que eu estou certo nem que eu estou errado, meu argumento ainda é o mesmo. Se eu falar para você, eu nasci no Brasil, não importa se eu sou alienígena, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou pardo, se eu sou asiático, amarelo, se eu sou índio, se eu sou vaidoso, arrogante, egocêntrico, não importa. Importa é, eu nasci no Brasil, logo sou brasileiro. A única coisa que importaria aqui na verdade é se eu não tivesse nascido no Brasil, obviamente, né? Você está falando do argumentador, mas é um argumento que fala do argumentador válido. Mas não é o que o Nando Moura usa. Ele geralmente chega, zoa zoa pra caramba as pessoas, fala mal delas, dá apelido, imita, faz imitações, enfim. Ele faz uma série de coisas que não vem ao caso. E o pior é que essas coisas que ele fala geralmente eclipsa o argumento dele. Então talvez ele até tenha um argumento decente, mas fica muito difícil de você tentar compreender o argumento dele no meio do mar de bosta, sabe? Tipo, e de novo, desculpa Nando Moura, mar de bosta que eu quis dizer aqui foi só uma expressão idiomática, tá? Eu não tô falando que você é um merda, não é nada disso. Só tô falando que você fala tanta coisa que não tem a ver com isso, que quando você finalmente fala disso, ninguém tá mais ouvindo, porque o argumento ad hominem é isso, é um estraga a conversa. Falácia é um termo que a gente tem na argumentação, que ela designa estratégias trapaceiras de argumentação, a fim de você enganar o seu embatente, né, a pessoa que está discutindo com você, tirando o foco do argumento e não o quebrando, digamos assim. Existe a falácia do escocês verdadeiro, né, que é aquela falácia que fala assim, o verdadeiro ser humano não faria isso. Né? E aí a gente sempre tem que se perguntar, você está tirando o foco do argumento. Então, por exemplo, você fala assim, brasileiro gosta de samba. Eu, Nino, sou brasileiro e não gosto de samba. Aí a pessoa fala, mas todo brasileiro gosta de samba, logo você não é brasileiro. Eu nasci no Brasil. A falácia da ladeira escorregadia, por outro lado, é quando você, na verdade, você pega seu argumento e vai dando umas voltinhas nele, saca? Para que você vai transformando o seu argumento para que no final ele seja uma outra coisa. É mais ou menos quando você imagina que você falou uma groselha astronômica sobre um determinado assunto. Por exemplo, falar que a PepsiCo, né, a empresa da Pepsi-Cola, a PepsiCo usa fetos abortados ou células de fetos abortados como adoçante na fórmula da Pepsi. E aí depois de algum tempo, de vários vídeos que você está batendo nessa tecla, várias pessoas que você já chamou de burro, idiota, de analfabeto funcional, essas coisas todas, você chega e fala, não,
Eu só tava brincando. Você não entendeu isso? Era só uma brincadeira. Tipo, isso acontece, eu mesmo faço isso de vez em quando aqui no canal. Eu falo uma asneira completa para ver quem realmente acredita em mim, né? E aí depois eu vou alterando não, chega no momento que eu falo, gente, é groselha, tal, o que eu tava falando é groselha, e beleza. Só que qual que é a grande situação? Quando você está usando uma falácia da ladeira escorregadia, na verdade você insiste naquele argumento e você vai transformando ele. Então, por exemplo, você pode falar que a Pepsi-Cola usava fetos abortados como adoçante no refrigerante. Aí alguém fala, não, que absurdo, não são células de fetos abortados. Um dia um bebê foi abortado espontaneamente ou por algum motivo X. E aí pegou-se uma célula desse negócio, fez-se um cultivo de célula para estudo e hoje em dia descobriu-se que uma célula lá reage de acordo com a questão da acidez do negócio, que você consegue fazer teste de acidez a partir da célula daquele bebê que morreu na década de 60, nem é um bebê mais. Então, mas isso é um absurdo, porque na verdade quando você pega uma célula de bebê para fazer teste de acidez... Você já mudou um pouquinho. Aí você fala, não gente, não é teste de acidez, não é uma célula de bebê, é uma célula que um dia foi um feto, é uma célula tronco, nem chegou a ser um bebê de verdade. E aí a pessoa responde, então que absurdo isso, o aborto não pode acontecer porque você usou a célula de cultura de célula. Já mudou mais um pouquinho, entendeu? Você vai escorregando até você mudar seu argumento para uma outra coisa. O Nando usou esse tipo de argumento quando ele usou a musiquinha para explicar direita e esquerda, saca? Aliás, quando ele usou a musiquinha para falar de nazismo, que o nazismo é de esquerda. Ele usou a musiquinha para falar o quê? Para falar que do, ré, mi, fá, sol numa oitava parece de um jeito, do, ré, mi, fá, sol numa outra oitava parece de outro. Ou seja, no fundo o que ele estava querendo falar é que não importa o nome que se dá para uma coisa, aquela coisa pode ser outra coisa independente do nome. O que está errado, não o conceito, mas o que ele fez. Porque assim, nesses vídeos de ataque ele argumenta a favor do nazismo ser de esquerda a partir do nome do partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, alguma coisa assim. Tem a palavra socialista. E ele falou, logo, tem a palavra socialista, logo, é um partido de esquerda. Mas ele usou a musiquinha para falar que nem tudo é o que parece. O problema quando você usa a falácia é que dá a entender de que você ou é hipócrita ou não entende o que está falando, tá? E o Nando, como faz uso de falácias o tempo inteiro, ele dá muito a entender de que ele não sabe o que está falando. De novo, na verdade eu posso estar completamente errado e ele ser catedrático no assunto, tá? Eu de verdade não sei. Por quê? Porque eu não consigo ver os vídeos dele. Por quê? Porque ele recorre à falácia o tempo todo. Ele está o tempo inteiro querendo ofender alguém, o tempo inteiro xingando alguém, o tempo inteiro esbarrando aquelas pessoas que vão contra a ideia dele. Entendeu? A gente tem, quando está fazendo uma discussão, a gente tem que fundamentar, prestar atenção no argumento. Nesse vídeo que eu estava vendo da réplica do Nando Moura aos youtubers, ele passou tanto tempo imitando e falando mal do Pirula, do Cauê e do Felipe Neto, que eu sinceramente até agora não sei o que ele está argumentando. Você entende? Ele ridiculariza. Uma outra coisa que ele gosta de fazer que é a falácia do espantalho. É quando a gente ridiculariza demais o argumento para que as pessoas entendam essa ridicularização como uma falha argumentativa. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu não estou aqui discutindo com vocês, pegando e trazendo para vocês uma argumentação em nível argumentativo, ou seja, eu não estou aqui para falar que o Nando Moura tem essa ou aquela postura ideológica, por exemplo, errada. Eu não estou falando que ele é um conservador nos costumes e isso está errado, ou que ele é um liberal no mercado e que isso está errado, ou que ele é ditador e isso está errado. Eu não estou entrando nem nesse quesito, vocês entendem? Eu estou entrando num quesito muito anterior a esse, aliás, imediatamente anterior a esse, que é o quesito a forma como as coisas estão acontecendo. E por que eu acho que é legal a gente prestar atenção nisso? Porque o cara atinge 700 mil pessoas. Pelo menos ele tem 700 mil inscritos, pelo que eu lembro. E são 700 mil pessoas que são tão extremistas quanto ele. E isso é um problema. E é um problema por quê? Porque da mesma forma que o Nando Moura não consegue argumentar, pelo menos assim, gente, é o que aparenta nos vídeos que eu vi dele, tá? Não sei se ele consegue argumentar ou não, mas a aparência que ele dá no discurso é de que ele não consegue. Ele não conseguindo argumentar, ele parte para a violência. E as pessoas que o seguem
agem exatamente igual. E isso é uma característica do YouTube, porque a gente tem uma relação com vocês aí muito próxima, né? Nós não somos artistas de TV, que a gente está num pedestal lá longe. A gente está aqui conversando e batendo papo, né? A maioria das vezes o que vocês comentam no meu canal, por exemplo, atingem imediatamente o que eu estou fazendo, né? Eu faço muitas lives, por exemplo. Então a relação que a gente tem é muito próxima. Então eu, por exemplo, que tenho uma postura de, embora eu seja direto na argumentação, eu argumento. Então, por exemplo, até agora eu não ataquei a figura do Nando Moura, né? Eu não falei que ele é um idiota, burro no sentido de ofensivo da coisa. Não falei nada disso, não ataquei a figura do Nando Moura. Vocês também que me seguem também não fazem. Eu nunca vi vocês, e eu fiz, por exemplo, um react da Prace há pouco tempo atrás, e muitos de vocês foram no canal dela ver o vídeo original, comentaram no canal dela e comentaram com o nível de discussão que a gente tem aqui no canal. E é por isso que eu falo que o meu canal é pequeno, mas tem os melhores inscritos do mundo, né? Porque a gente sabe conversar nesse nível. Então é natural que o comunicador aglomere pessoas e acabe influenciando na tratativa dessas pessoas com as outras pessoas. Então, por exemplo, o Nando Moura, como ele não consegue argumentar e é violento, naturalmente as pessoas que o seguem também não conseguem argumentar e também são violentas. E são violentas de verdade. E pode apostar que eu tô acostumado, vai acontecer aqui no meu vídeo, se esse vídeo chegar em algum lugar, a mesma coisa que aconteceu quando, por exemplo, eu fiz o vídeo do canal Spook House, né? O perfil das pessoas que seguem esse canal segue o perfil do comunicador desse canal, né? E as pessoas, quando eu fiz o vídeo dele, vieram pra cá com muita violência, chegaram a me ameaçar de morte, chegaram a me ameaçar de um monte de coisa, porque é o perfil que a gente traz. E nesse mesmo vídeo, vocês, meus inscritos, em nenhum momento debateram com falta de educação ou com violência. Por quê? Porque vocês, os iguais se atraem, né? Então eu também não faço isso. Não tem por que vocês fazerem. A despeito da violência, então, causada, existe uma outra falácia que o Nando Moura recorre bastante. E isso também tem a ver com o Olavo de Carvalho, que ele é especialista nisso. E se o que ele estiver falando agora a respeito dos fetos abortados virarem adoçante for verdade, que era só uma brincadeira para ver quantas pessoas acreditam no que ele fala, ele também é um grande escorregador aí. E aí você não parece que está errado, parece que a pessoa só não entendeu o que estava falando, sabe? Então é assim, o Nando Moura ele recorre muito nessa falácia dele dizer uma coisa e depois ele fala: ah, você é um idiota, você é um imbecil porque você não entendeu o que eu estava falando. E aí ele vai mudando o discurso dele para que esse discurso se encaixe numa outra coisa, num outro argumento, esse discurso mude, vire uma outra coisa. Eu não acho errado a gente mudar de opinião. Na verdade, eu acho que a gente tem que mudar de opinião, faz parte do ser humano, a gente só aprende porque a gente muda de opinião. Se a gente não mudasse de opinião, todo mundo acreditaria em Papai Noel ainda, e a gente ainda estaria esperando um gnomo aparecer no dia 25 de dezembro. Quando você está discutindo algumas coisas, essa falácia, ela tem o objetivo de fazer parecer que você não erra, sabe? Que é uma coisa ruim pro argumentador e pro contra-argumentador. Primeiro porque o contra-argumentador fica parecendo louco depois, né? Porque ele tá falando um monte de coisa e você tá indo mudando seu discurso até parecer que o que ele tava falando não fazia nenhum sentido. E você também é ruim, porque você não vai entender que está errado e que você precisa repensar seu conceito. Você vai adaptar seu conceito a uma ideia só para parecer que você é maior ou melhor ou alguma coisa desse nível. Essa falácia eu tenho visto muito no decorrer dos vídeos do Nando Moura, os poucos que eu vi, porque ele costuma falar assim: olha, sei lá, o nazismo é de esquerda, porque o nome do partido nazista é Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, e logo, como é socialista, tem que ser de esquerda. E aí veio o pessoal do canal, que eu não vou me recordar, mas um casal que manjam pra caralho de história, foram atrás de todas as referências que o Nando deu no vídeo dele e fizeram um vídeo resposta de chavando cada uma das referências e falando: não, tá errado, o nazismo é de direita, está lá. E aí o Nando Moura veio e fez uma musiquinha para falar que tem que entender porque as pessoas, não é o que as pessoas falam, não necessariamente é aquilo, que tem interpretação. Só que ele mesmo não entende que
Se as pessoas falam não é necessariamente aquilo, que tem uma outra, tem que ter um contexto, então o argumento de que partido socialista dos trabalhadores ser de esquerda só porque é socialista também não faz sentido, entendeu? Ele fez a musiquinha, começaram a zoar ele da musiquinha, e ele falou, gente, eu tô fazendo musiquinha, mas é só pra vocês entenderem que a musiquinha quer dizer outra coisa. Bom, se é isso, então o nome socialista também não quer dizer necessariamente que seja socialista, não é? O pior de tudo isso é que o uso da falácia não necessariamente implica no argumento estar errado. Na verdade, ele não implica nem que o argumento está errado, nem que o argumento está certo. A falácia ela é só usada para mascarar alguma coisa. Na verdade, a falácia é usada para você levar o seu interlocutor ao erro, sem que necessariamente você esteja firme no argumento. Mas eu posso usar uma falácia também dando um argumento certo. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, a história aí do feto abortado virando adoçante e falar, até olha aí, né, a PepsiCo fabrica sei lá quantos litros de Coca-Cola por dia, como se ele fosse pegar toda a Ásia e as crianças abandonadas da Ásia, aquelas segundas crianças, né, que o governo não deixa nascer, pegasse todas essas, sei lá, 10 mil crianças dia e batesse no liquidificador para falar, você acha que isso é justo? Tá vendo? Eu usei uma falácia do espantalho, mas na verdade, evidentemente, efetivamente, a PepsiCo não usa fetos abortados para fazer adoçante. Agora a questão é que o Nando Moura usa tantas falácias que fica impossível você saber o que ele está falando. Mas tem uma coisa muito boa aqui que ele usa e que todo mundo gosta, é o apelo à violência. Isso é muito característico de quem não tem o que falar, tá? Eu não sei se é o caso do Nando Moura, de novo, mas é muito característico de quem não tem o que falar, uma hora chegar e, como já foi dito até, usar da violência, usar do ad hominem, parar de contra-atacar o argumento para atacar o argumentador. Esse é um problema na linha argumentativa dele, mas o grande problema é que ele não simplesmente chega e fala, olha gente, eu tô querendo dizer isso e vocês entenderam aquilo, então é melhor vocês entenderem o contexto da situação, etc e tal. Ele faz isso xingando as pessoas. E gente, não é bem por aí, né? Eu não tô querendo aqui, de novo, gente, colocar ideologias e nem colocar os próprios argumentos dele em xeque, tá? Eu só dei exemplos até aqui. Eu de verdade não tô aqui pra falar que nazismo é de direita ou de esquerda, que ele tá certo ou que tá errado. Eu não tô de verdade levantando essa bandeira. A minha bandeira é como o cara argumenta. Como argumentando dessa forma, as pessoas que estão em volta dele se tornam um problema. Porque vira uma turba ensandecida, que é difícil de você conter. E eu não tô falando conter no sentido de convencer que ela tá errada. É difícil conter no sentido de parar a ofensa. Se você quer conversar num espaço público, como o YouTube é, embora seja uma empresa privada, tá aqui aberto para todo mundo ver, eu acho que no mínimo que você tem que ter é uma parcela bem pequena de educação. E educação eu não estou falando, não fala palavrão, eu mesmo falo um monte. Mas a questão é, pessoas têm opiniões diferentes. E eu preciso só lembrar um negócio pra vocês, tá? Cada um de nós efetivamente tem uma opinião, todo mundo tem direito a ter opinião. Entretanto, não é porque é uma opinião que tem que necessariamente ser respeitada no sentido de ser aceita. Existem sim opiniões idiotas, tá? Existem sim opiniões erradas, existem sim opiniões bestas. Se eu falar pra você que, sei lá, os negros não deviam viver porque eu faço parte da raça pura ariana, isso pode ser uma opinião minha, mas não deixa de ser uma opinião imbecil. Se você está disposto a argumentar, argumenta. Agora, se você não está disposto a argumentar, não vai para ofensa. Se eu falar que você está errado e você dizer que eu sou, não vai fazer você estar certo. Também não vai fazer eu estar certo. Mas é que não leva a discussão a lugar nenhum. Se você é um cara, como eu estou entendendo que o Nando Moura tenta ser, que propõe a aquisição de conhecimento, você não pode barrar a discussão. Isso é hipocrisia, porque aí você não está propondo conhecimento, você está propondo a sua bolha social. Por exemplo, eu tenho um canal aqui que eu falo muitas coisas que são controversas, inclusive eu falo contra a fé. Se o Nando Moura se prestar a ver meus vídeos, ele vai me xingar muito, porque em diversos momentos eu falo contra o cristianismo, por exemplo, e eu sei que ele é cristão, quase fundamentalista. Só que qual que é a grande questão? Eu falo contra o cristianismo, e se chegar algum cristão aqui e falar que eu estou errado, eu vou argumentar com ele. Eu não vou chamar ele de imbecil, entende? Porque eu estou abrindo a proposta. E em determinados momentos, às vezes as pessoas até me convencem do contrário.
em alguns momentos da vida eu pensei que Jesus Cristo não existisse. Nunca tem existido um Jesus Cristo. Mas eu conversei com algumas pessoas e eles me apresentaram argumentos suficientes para eu, inclusive, aceitar a ideia de que existem dois Jesuses. Existe o Jesus bíblico e existe o Jesus pessoa, histórico. O Jesus histórico provavelmente existiu, o Jesus bíblico existe na cabeça de quem escreveu aquilo. Mas eu só cheguei nessa conclusão porque eu propus e permiti a discussão, entendeu? Eu sei que também é muito complicado você exigir isso de pessoas religiosas, porque em geral quem é religioso não está acostumado com a discussão. O padre fala e você aceita, o professor fala e você aceita, e não sei o que fala e você aceita, e não sei o que lá. Então você chega na vida adulta simplesmente aceitando o fato. Então eu sei que é muito difícil você propor para um religioso, assim como eu tenho problema com ayahuasqueiros, com tarólogos, com astrólogos e com todo mundo que leva esse pedaço da religião mais a ferro e fogo. Eu sei que o Nando Moura participa dessa fatia que está cada vez mais crescendo no Brasil, justamente porque cada vez mais a gente tem pessoas que propõem conhecimento da forma que o Nando Moura propõe, que na verdade não propõe nada. Bom, no fim das contas é o seguinte, eu só queria resumir o que foi falado aqui agora, tá? Eu não tenho nada contra a figura do Nando Moura em si, nem tenho nada, na verdade, contra as ideias que ele defende, porque sinceramente eu não sei quais são. Ele não dá tempo dessas ideias aparecerem nos vídeos dele. Ele camufla tanto essas ideias com ofensas, xingamentos, ironias, imitações e coisas que são praticamente infantis, que o argumento em si ou a ideia em si foge. É muito parecido com o que acontece nas pessoas de extrema direita hoje em dia. E também de extrema esquerda, afinal de contas os opostos são a mesma coisa e eles se tocam em algum lugar, né? Mas o que é importante frisar nesse vídeo é que, na verdade, independente da figura pessoal do Nando Moura, os vídeos que ele faz, a forma como ele traz os argumentos dele na internet, é que é o verdadeiro perigo. Não chega nem nas ideias a questão da periculosidade do que está acontecendo. Chega antes nisso. Chega na forma que isso está sendo exposto. Essa forma que essas coisas estão sendo expostas são perigosas, logo de início. Evidentemente, é muito provável que tudo que sai a partir daí, ou grande parte, na verdade, do que sai a partir daí, também represente algum perigo. Mas o mais emblemático é a forma como isso está acontecendo. E muito mais emblemático ainda é o número de pessoas que é a favor disso. Não é de hoje que eu venho falando no canal que o Brasil está caminhando cada vez mais, eu não consigo afirmar se é o mundo todo, mas efetivamente no Brasil está assim. A gente está caminhando cada vez mais rumo à ignorância absoluta. Cada vez mais a gente vê pessoas fugindo da escola, pessoas fugindo do aprendizado, pessoas fugindo da obrigação de se melhorar e escolhendo sempre o caminho mais certo. Eu que estou inserido no caminho da espiritualidade, nessas coisas todas, vejo isso com uma frequência muito maior, porque é muito mais fácil você correr atrás da sua fé do que você correr atrás de informações. E a falta de informação está diretamente ligada ao ataque pessoal. Se você pegar os grandes movimentos mais ignorantes do que aconteceram no mundo, você vai ver que esses movimentos sempre acabam na violência. E eu posso citar Ku Klux Klan, eu posso citar a Igreja Católica Medieval, eu posso citar o nazismo, eu posso citar o período escravagista no Brasil, onde a ignorância de que nós todos somos pessoas e somos iguais era o grande ápice para justificar a escravidão. Posso citar os movimentos homofóbicos, os movimentos machistas, enfim. Todos esses movimentos que decorrem na violência são movimentos oriundos da ignorância. Eu sempre falo, parte das minhas palestras que eu dou, por exemplo, para a OAB, para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, tem a ver com isso, com a divulgação do conhecimento para que a gente combata as intolerâncias. E não é isso que acontece no canal do Nando. E agora eu vou usar um linguajar como licença poética, só para ver se de repente as pessoas entendem. O bostejar na internet tem muito a ver com a falta de informação. O Nando Moura, em diversos vídeos dele, onde ele ataca pessoalmente os seus interlocutores, advém da ignorância. O vídeo que ele fez sobre o nazismo, por exemplo, ficou claro e evidente que nenhum dos livros que ele citou ele leu. Ele está decorrendo da ignorância. E a partir daí você precisa camuflar as falhas argumentativas do seu próprio argumento de alguma forma. Ele escolheu a ignorância, ele escolheu o ataque pessoal, tal qual o Olavo de Carvalho faz, tal qual qualquer pessoa que vai para esse nível de discussão faz. As pessoas aqui no meu canal, no comentário, fazem isso,
enfim, fica muito fácil, inclusive, perceber que acabou ali a discussão porque a pessoa só está teimando com você. Então, se você quer meu conselho, de verdade, eu sei que isso não vai adiantar em nada porque eu sou um cara desse tamanho. Mas, se você gosta do Nando Moura, continua vendo os vídeos dele. Mas passa a fazer isso com outro olhar, né? Passa a buscar as referências, assim como você pode buscar as referências dos meus vídeos aqui no canal, geralmente eu até coloco no campo de descrição. Busca referências contrárias também às ideias que ele passa. E tenta não ser um ignorante no sentido de violento. Porque quando você está usando violência, você automaticamente está errado. Quando você usa de violência, você automaticamente aceita o fato de que você não sabe o que está fazendo. Quando você usa de violência e tenta bloquear o outro, você está indo contra o princípio primordial que faz você gravar vídeos ou você escrever posts, que é a liberdade de expressão. Ideias podem ser idiotas? Podem. Opiniões podem ser idiotas? Podem. Mas vocês têm que saber contra-argumentar e não bostejar. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma opinião contra, comenta aqui embaixo também. Eu não sei se eu devia ter feito isso. Se gostou, curta, compartilha nas redes sociais, porque eu acho que esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. E eu vejo vocês em breve. Tchau.